Então, se calhar está na altura de começarmos agora a sério, não é? Depois deste pequeno aqui delay, desta pequena questão técnica que acontece em todos os programas em direto, acho que está na altura efetivamente de podermos começar este meetup, mais um meetup que faz parte do plano de capacitação do turismo de Viana do Castelo e que tem vindo a desenvolver um conjunto alargadíssimo de iniciativas, de atividades que pretendem efetivamente tornar cada vez mais destino de qualidade Viana do Castelo. Claro que todos nós e todas nós sabemos que Viana do Castelo é um destino de qualidade, mas é preciso que seja reconhecido como uma marca que efetivamente faz a diferença e que cada vez mais está no coração dos portugueses e dos turistas de uma forma geral. Nós estamos aqui ainda com estas questões técnicas que me parece que estão a ser resolvidas, mas se calhar podemos ir avançando e deixar-vos já aqui algumas ideias do que é que já foi feito ao longo deste primeiro ano de trabalho, desde 2021, que este conjunto de iniciativas está efetivamente a ser desenvolvido. Vou para aqui para o computador. É que não tem lá que eu estou aqui na dúvida se nos entendemos ou não. Estamos aqui ainda a tentar resolver esta questão, mas acho que se calhar vamos conseguir. E depois quer ter na mesma início. Não vale a pena não, queria ficar. E agora, está melhor assim? Eu creio que sim, que não... Está-me a ouvir? Consegue-me ouvir? Sim. Pronto, e nós deste lado também não ouvimos o som de fundo, digamos assim, é um som repetido, portanto acho que estamos alinhados, agora sim. Ligamos o monitor, que é mais, tiramos o cabo, arranjei aqui um engenheiro para me ajudar para resolver o problema. Isso temos que ter um engenheiro ao pé de nós, um engenheiro informático que dá imenso jeito. Bem, então agora sim. Desligou o cabo, resolveu o assunto, muito bem. São as duas técnicas que funcionam quase sempre, é desligar o cabo e reiniciar o computador, não é? Pelo menos para quem... Não é verdade. Bem, então eu estava aqui a fazer só um ponto da situação antes de passar a palavra depois aos nossos convidados de hoje e ao Presidente da Câmara de Viana do Castelo, só para vos deixar uma ideia de tudo aquilo que já aconteceu e que já foi feito só no primeiro trimestre de 2022. Então, no primeiro trimestre de 2022, no âmbito deste programa, foi realizada, aliás, a segunda edição do Plano de Capacitação para Profissionais do Setor do Turismo em Viana do Castelo, com a Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo. Ainda houve uma alargada participação em feiras. Estivemos presentes na Navartura, em Pamplona, na Bolsa de Turismo de Lisboa, em Lisboa, na Bitravel, em Barcelona, na Expo Vacaciones, em Bilbao, na Expo Cidades, em Ferrol, e em junho vamos ainda estar presentes na Feira Internacional de Artesanato, em Lisboa. Ainda também foi realizada uma Fun Trip de 3 dias com operadores nacionais e espanhóis, porque também queremos, claro, chegar ao mercado espanhol. E ainda foi feita uma candidatura aos Hospitality Education Awards nas categorias de inovação e stakeholders. E vejam, este é o balanço do primeiro trimestre de 2022. Temos ainda muito trabalho pela frente. Hoje temos um meetup dedicado a este tema. Como preparar o meu negócio para uma época diferente? E sim, nem vale a pena falar de todas as razões que levaram a que esta fosse uma época diferente, mas agora, cada vez mais que tivemos tempo de pensar, de nos capacitarmos, de nos reposicionarmos, precisamos de melhorar também uma parte essencial do negócio, que é a venda. E este será o tema do nosso meetup de hoje. Dizer-vos que teremos como convidados, vocês já os estão aqui a ver, deixem-me só apresentá-los rapidamente, o Luís Nobre, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, ainda o João Freitas, Director of Growth and Partnerships na Host Hotel Systems, e José Almeida, CEO e fundador da XL R8 Revenue Management System. Não é fácil dizer este nome, José, devia ter treinado um pouco mais, mas essencialmente o que é importante todos nós sabermos e recordarmos é que hoje o tema do nosso meetup vai estar direcionado para a venda e para a nossa capacidade de sermos cada vez mais profícuos enquanto vendedores de tudo aquilo que nós temos para vender aos nossos turistas, e claramente nós não temos que ter medo desta palavra. O turismo faz-se da venda dos nossos ativos turísticos. A primeira apresentação vai ser feita pelo João Freitas, sobre o tema técnicas de upselling e cross-selling, e a segunda apresentação por José Almeida, sobre o tema revenue management. Mas claro que antes de começarmos as nossas apresentações, temos que dar a palavra ao arquiteto Luís Nobre, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, que se disponibilizou para estar aqui connosco e para nos fazer um ponto de situação e dar o pontapé de partida para este meetup.
Muito bem, antes de mais, muito boa tarde a todos, agradecer naturalmente esta oportunidade, agradecer também, digamos que este trabalho que tem sido desenvolvido pela nossa rede municipal, que acho que de facto foi em boa hora tomámos esta decisão e o envolvimento de facto de todo este trabalho de capacitação que tem sido desenvolvido e o ponto da situação, no fundo tem sido feito em cada um dos momentos, tem no fundo demonstrado positivo e de certa forma também nos capacitar para assim responder nomeadamente ao grande desafio que é de facto estarmos preparados ou termos as melhores soluções para uma época diferente. De facto estamos numa época diferente e julgo que com este trabalho, com esta parceria temos conseguido estar no fundo, ouvir-nos nos vários momentos e encontrar as melhores soluções para continuarmos no fundo este percurso que se pretende que seja um percurso positivo e de sucesso para todos. Naturalmente também uma palavra em cumprimento especial para a Vera, também para os oradores, os demais oradores que vão estar connosco, com os nossos agentes do setor, agradecer a vossa disponibilidade, a partilha das vossas experiências e diria que não vou utilizar muito tempo, nem vou entrar digamos que em grande pormenor, porque claro que não sou especialista, uma coisa é certa, acho que temos um território maravilhoso, temos agentes turísticos capacitados, motivados, mobilizados, que souberam sempre interpretar muito bem, digamos, o que é as potencialidades do nosso território, da nossa cidade, nas suas diversas dimensões, e dessa forma tem acompanhado e tem-nos ajudado a concretizar o seu negócio, a tornar o seu negócio naturalmente sustentável e em simultâneo, que eu acho que é virtuoso, que é promoverem também a nossa cidade e o nosso território. Exercem a sua atividade e promovem o território. Acho que, no fundo, é esta conjugação que vai terminar o sucesso para eles e também, naturalmente, para nós, em termos de projeção do território. Deixar uma mensagem de esperança. Certamente já perceberam, porque são a vossa área, estão atentos, já de facto aqui perspectivas positivas no que é o desenvolvimento e o crescimento do país, que assenta essencialmente no setor do turismo. Nós sentimos também que de facto é uma realidade, não só pelo que são os fluxos, claramente estamos num processo de recuperação em termos de visitação, do número de dias de estadia, nas áreas também em que vem, no fundo, estar na nossa cidade e visitar e experimentar as várias experiências que de facto nós conseguimos e temos condições de oferecer, mas também no que é a perspectiva do investimento. Continuam a crescer, mesmo em pandemia, todos, não só o número de alojamentos, as unidades hoteleiras estavam em processo de construção, o licenciamento continuam de uma forma, algumas concluíram-se, nomeadamente no centro histórico, na periferia da cidade está também a acontecer, do centro histórico, perdão, nem é da periferia da cidade, é na cidade, mas na periferia do centro histórico está também a concretizar-se mais um empreendimento em plena execução. Há também na zona de Serrelés, praticamente concluído, já na fase de especialidades, outro empreendimento também, e isto demonstra que, de facto, os agentes do turismo, os que estão e os que olham para a nossa cidade, para o nosso concelho, continuam a acreditar no que é uma estratégia, no que é a competência e a capacidade dos agentes que estão cá instalados e também na atratividade deste mesmo território, e dessa forma investem, mesmo em processos, no momento de alguma incerteza, decidem dar continuidade e consolidar os seus investimentos. Por isso eu diria que estão criadas todas as condições, da nossa parte também estamos atentos, naturalmente, como agentes facilitadores da disponibilidade das melhores condições e do melhor ambiente para que todos possamos continuar, no fundo, a crescer, a concretizar, naturalmente na diversidade, mesmo que seja em número, de uma forma quantitativa também, mas é na diversidade também que nos podemos continuar a afirmar como um espaço de excelência, como agentes do setor verdadeiramente mobilizados, motivados, capacitados e dessa forma continuarmos a dar todas as condições e a garantir de quem nos visitar, de facto, vive uma experiência, leva uma mensagem positiva e, naturalmente, leva, que é o mais importante, vontade de voltar e mais importante ainda, motivados também para influenciar outras pessoas, outros turistas
a visitar-nos. Por isso, acho que é esta mensagem de esperança, de mobilização, dizer que é extremamente importante nós continuarmos a conversar, dialogar, trazer quem tem experiências positivas para também, ao falarem sobre elas, nos poderem despertar não só a curiosidade, mas também a competência e a vontade de querermos aprofundar. Nem sempre, muitas vezes, podemos nos convencer que estamos certos, que temos as melhores soluções, mas nem sempre isso acontece. Acho que o confronto de outras experiências, de outros saberes, naturalmente depois, devidamente contextualizados, nos ensinam e nos motivam também para continuarmos, ou porque não, para alterarmos. Por isso, como nota prévia, acho que já falei demais, desejar de facto que seja mais digamos, um momento de reflexão, de conhecimento, de partilha, mas naturalmente também de apreendermos alguma informação que nos possa influenciar de forma positiva no futuro. Por isso, uma boa tarde a todos, muito obrigado a todos, aos empresários, aos oradores, naturalmente também à Vera, que vai ter aqui uma necessidade, uma ação de coordenação, mas também certamente de mobilização e com a sua capacidade de síntese também, no fim de cada momento, fazer essa mesma síntese com toda a competência. Por isso, uma boa tarde de trabalhos para todos. Muito obrigada pelas suas palavras. Falar demais não falou certamente, deixou aqui a tónica no sítio certo, não é? É importante conhecer-nos, mobilizar-nos, encontrar aqui novas soluções, promover a diversidade e também, claramente, aprender e melhorar, porque às vezes precisamos também de o fazer. E para isso nós contamos hoje e agora já de seguida com a primeira apresentação que vai ser feita pelo João Freitas. Vamos aprender técnicas de upselling e cross-selling. E agora vocês perguntam quem é o João Freitas? Deixem-me apresentá-lo de uma forma um bocadinho mais eficaz. O João Freitas tem uma característica que vocês todos vão adorar, mas vou deixar que ele diga. Mas essencialmente ele é Director of Growth and Partnerships da Host Hotel Systems, o maior fornecedor de tecnologia para a hotelaria a operar em Portugal. É também formador em várias entidades, onde se destaca o Turismo Portugal ou a Associação de Diretores de Hotéis de Portugal, nas áreas de marketing digital, vendas e empreendedorismo. É também mestre em gestão, com especialização em estratégia e empreendedorismo, pela Católica Lisbon School of Business and Economics. E acima de tudo é vienense de coração. Certo, João? É verdade, é verdade. Portanto, claramente esta é daquelas boas coincidências de se ter, voltar que é quase à cidade de Maio, não é? Portanto, antes de mais, boa tarde, obrigado Vera pela introdução, obrigado aqui também ao arquiteto Luís pelas boas palavras, acho que realmente nós também, e eu como vienense nesta parte boa que ainda posso colocar aqui um bocadinho da parte emocional e que é bom também vermos aqui um investimento bom no turismo, não é? Portanto, também sabemos que há aqui um território lindo e maravilhoso para ser partilhado. E portanto é bom também ver aqui que o município de uma forma geral está a fazer o seu esforço. Bem, eu sei que tem aqui já poderes de partilha de ecrã e penso que já conseguiram ver, ou talvez não, E João, ou talvez sim. está. Boa, o ecrã certo, maravilhoso. Então, essencialmente o que é que eu me propus aqui um bocadinho? Mais do que vir com portanto, um conjunto de teorias gigantesco sobre o que é vender, o que é que não é vender, e mais falar já do cross-selling, do upselling, eu tentei fazê-lo o mais conversacional possível e, portanto, fazer com que nós pudéssemos, de alguma maneira, debater princípios um bocadinho básicos. A Vera já me apresentou e muito bem, portanto, de uma forma muito simples, sou de Viena, atualmente passo grande parte do meu tempo em Lisboa, esperemos que o trabalho remoto continue a ser efetivo para poder regressar à minha terra natal mais tempo, é bastante simpático, portanto fica já essa nota que o nomadismo digital é muito giro ser passado em Viena, mas aquilo que eu vos venho falar aqui é na realidade mais do que falar do que fazer, é às vezes falar do que não fazer, e portanto proponho sempre começarmos da forma muito simples. Um dia destes acordei de manhã com um e-mail destes, ok, na minha caixa de e-mail. Eu atrevo-me a dizer que se eu deixar este slide durante mais de um minuto aqui portanto, à vossa frente, poucos serão aqueles que chegarão sequer a 50%, e eu que estou a partilhá-lo, posso dizer-vos que não consegui ler de A a Z, ok? Portanto, a minha leitura matinal em diagonal foi fantástica na leitura deste e-mail. E, portanto, de uma forma muito resumida, isto era alguém a tentar vender alguma coisa.
E portanto, nós temos isto todos os dias, não é? Desde irmos ao centro comercial e termos os senhores lá a tentar vender-nos um cartão ou de alguma maneira empurrar-nos para algum tipo de serviço, há aquelas chamadas telefónicas que todos nós adoramos sem um contexto prévio e que tenho a certeza que vocês são todos altamente simpáticos, não é? Portanto, usufruem imenso daquela atividade, até este tipo de e-mails que entopem a nossa caixa todos os dias. E claro, eu costumo dizer, podemos ter mais ou menos e-mails por dia, mas quando acordamos de manhã não é propriamente o e-mail a que vocês vão dar prioridade, porque acima de tudo não se conseguem relacionar. E quando nós falamos muito aqui de vendas e de vendas, feliz ou infelizmente não é a primeira formação sobre o tópico, e eu costumo dizer, bem, o primeiro segredo é perceber para quem estamos a falar, não é? Porque não há propriamente uma ciência mágica que vá dizer que há uma regra que vai funcionar para todos, porque não vai. Nós sabemos também, de antemão, que tudo aquilo que seja intrusivo está a cair um bocadinho em desuso, e portanto aquilo que eu vos proponho para arrancar esta sessão, na realidade é uma coisa muito simples, que é, definam muito bem para quem estão a falar, logo à cabeça, não é? E eu costumo dar aqui um exemplo muito prático. Um dia deste estava a dar uma formação para empreendedores, portanto aqui mais numa lógica de startups, e eles estavam a propor fazer assim o seu pitch, não é? Aquilo que nós chamamos de uma forma filosófica quando se está a apresentar uma ideia de negócio. E eles essencialmente tinham 3 minutos para convencer a audiência de que aquela era a ideia certa. Ora, mais de 50% daquelas pessoas perderam mais de 50% a tentar explicar conceitos que provavelmente muitos de vocês adormeceriam, coisas como NFCs e blockchains e coisas maravilhosas, mas que eu, como um mortal, não preciso de perceber com exatidão, preciso perceber a ideia base, não é? E portanto, isso de uma forma muito prática, porquê? Porque eu não era um especialista na área deles. Agora, se realmente estivessem a falar para um especialista da área deles, aí faria todo o sentido e com todo o detalhe aos conceitos do NFC e do blockchain e todos esses conceitos maravilhosos tecnológicos do dia de hoje. Portanto, a primeira coisa que nós temos que nos centrar logo desde o início é perceber para quem estamos a vender. Será que eu estou a vender para um turista que se desloca 1 hora, 2 horas, 3, 5, 7, 10? É europeu, não é europeu, fala português, nem por isso. Conhece alguma coisa de Viena ou pensa eventualmente que é só perto de uma outra cidade, porque o turista também muda significativamente. Se vamos falar de um restaurante, é alguém que procura um restaurante económico, simpático, vienense, eventualmente mais internacional. Portanto, tudo isto são pontos fundamentais de conversa. E deixem começar aqui por vos contar também mais uma vez uma história que passei outro dia. Regularmente costumo ir com alguns colegas que trabalham a um restaurante aqui perto do escritório. E é um restaurante daqueles típicos de almoço de negócio, não é? Portanto, nós vamos, a comida é boa, relativamente ágil, bem confeccionada, obviamente, mas onde o silêncio impera, portanto, todas as pessoas estão de uma forma geral na sua mesa a conversar, normalmente de negócios ou do seu trabalho, mas num tom calmo de semana, certo? Então eu cometi aquele erro que nunca se comete, que é pegar na minha namorada e ir ao mesmo restaurante à noite, ok? É uma sexta-feira. E pensei, bem, à partida tem todas as condições, por acaso tem uma vista gira, à beira de um campo de golfe, por acaso a comida é agradável, o preço é interessante para a carteira, portanto, vamos lá. Só que quando eu cheguei lá não sabia que o restaurante se invertia e que à noite na realidade era um restaurante de grupos de famílias. Ora, se eu ia só com a minha namorada e não estava enquadrado com as famílias, a coisa não estava a bater muito certo, não é? Portanto, antes de falarmos sequer de como vender, como tentar vender adicionalmente, é sempre lembrarmos se calhar da questão de com quem é que eu estou a falar. E portanto, comecem por uma coisa muito simples, definam muito, mas muito bem quem é o vosso público-alvo e eventualmente dentro desse público-alvo detetem quais são as características, os locais, os meios onde essas pessoas se encontram, porque quando o fazem ficam muito mais próximos no fundo de conseguir comunicar a mensagem certa, nos termos certos, no idioma certo e acima de tudo naquilo que são os canais corretos. E isto leva-me logo àquilo que também é esta nova digitalização que todos nós estamos presentes. Eu provavelmente não tenho que dizer a nenhum de vocês que vocês passam grande parte do tempo na realidade junto ao vosso telemóvel. Aliás, se isto fosse na realidade uma sessão meramente conversacional e em frente, presencialmente, eu faria aqui já um teste, que é quem é que aqui consegue passar mais de um dia sem carregar um telemóvel?
e provavelmente, pronto, das pessoas que eu tenho à minha frente acho que nenhuma, aparentemente, e portanto os que têm a câmara não ativa tenho a certeza que também não conseguem. E portanto, nos dias que correm, nós passamos grande parte do tempo no nosso telemóvel. Aliás, foi engraçado, só então de brincadeira, contar-vos que hoje vinha a entrar no escritório e sim, eu passo o tempo todo com o telemóvel a tocar ou a ler e-mails, e houve uma menina da minha equipa que me perguntou assim, mas há algum minuto do teu dia que tu não tens o telemóvel a menos de 1 metro? À qual eu respondi, à partida tenho um sensor na mão que me impede que quando o telemóvel foge 1 metro da minha mão eu já sei que falta, e por acaso esta parte não estou a brincar, porque sei sempre onde é que o telemóvel está, ou do lado esquerdo ou do lado direito, mas está sempre na mesma mão. Está aqui já agora, só para posto. E portanto, o que é que eu estou a dizer logo desde o início? A forma como nós também, de hoje em dia, conhecemos uma empresa mudou radicalmente. Reparem, no passado, grande parte de vocês estavam super receptivos. Lembram-se dos senhores do livro de Circo Leitores? Livro de Leitores, Circo Leitores, acho que é Circo Leitores a marca, que ia porta a porta, batia e nós abríamos as portas. Eu costumo contar então de brincadeira que os meus pais têm imensas enciclopédias que eu acho que eles nunca abriram sequer. Não é? Portanto, eles compravam, era uma coisa natural, o senhor era super simpático e eles abriam sempre a porta e o senhor conseguia sempre vender bons livros, pá, pelo menos isso. Portanto, fiquei com uma livraria bastante interessante. Mas hoje em dia, grande parte de vocês, reparem, se alguém vos tocar à campainha, vocês já sabem imediatamente que aquela pessoa não é um convidado, porque todos os vossos amigos ligam-vos à porta a dizer Joaquim, estou à porta, podes abrir a porta, por favor. E portanto, rapidamente nós mudamos de um paradigma em que estávamos disponíveis a que as marcas viessem ter connosco, para de alguma maneira fazer com que fossem as pessoas a vir ter connosco, não é? E como é que nós fazemos isso? E olhando aqui mais numa perspectiva de vendas e de marketing, mudamos o prisma daquilo que é chamado o outbound marketing para aquilo que é o inbound marketing, onde nós nos posicionamos de uma forma muito prática, e prometo não vos perder em tecnicidades, em criar formas onde sejam as pessoas a querer ver ter comigo, porque eu tenho um e-book muito giro, porque tenho umas fotos muito engraçadas, portanto, porque tenho um menu extraordinário. Mais uma vez, eu gosto muito de contar histórias, então dizer-vos que estes dias tenho um amigo meu que por acaso também é vienense e que se mudou para Lisboa, e eu como já estou cá há uns aninhos, não é, já começo a conhecer mais ou menos as coisas, e então ele, portanto, naquele primeiro fim de semana em que acha que a cidade é maravilhosa, até que chega a um ponto em que se aborrece, ele diz qualquer coisa como, epá, estive aqui a ver o Instagram e encontrei para aí 4 ou 5 restaurantes muito giros. Eu perguntei, então e o que é que se come nesses restaurantes? Epá, não sei, mas tem boa pinta a comida. E portanto isto resume um bocadinho o que é esta questão muitas vezes de conhecer para onde é que vamos, o que vamos fazer. E na realidade, e o Sr. Presidente falava um bocadinho disso, também tem vindo a existir negócios cada vez mais diferentes, vou colocar essa palavra, também dentro daquilo que é o próprio concelho, e arrisco-me até a dizer dentro do distrito. E portanto o hotel deixou de ser só o hotel onde nós vamos ficar a dormir para ser um hotel que está localizado aqui, ou que tem determinada atividade, ou que tem determinada vista, ou que tem determinado tipo de espírito. O restaurante, passamos a ter uma cidade repleta de restaurantes muito mais tipificados por nicho, onde eu posso ir comer uma hambúrguer brilhante, onde eu posso ir comer um cozido brilhante, como posso de repente simplesmente experimentar uma bola de Berlim com canela, ou simplesmente um jesuíta com enorme qualidade. Mas acima de tudo perceber que todos estes negócios, que alguns deles, eu até vos falei sem dizer marcas, quase toda a gente reconhece no país, mas digitalmente não existiam até há bem pouco tempo. E como é que começaram a existir? Começaram a aparecer gradualmente nas feiras e a ter alguma imprensa local, nacional, da especialidade a olhar para eles. Começaram também a utilizar aqui alguns influenciadores, e que parem, este conceito dos influenciadores é muito simples de explicar. Deixem-me contar-vos aqui uma história. Para quem aqui tem filhotes mais novos, provavelmente os filhotes de vez em quando já começam a ir àqueles jantares com os amigos de aniversário, alguns se calhar reconhecem. Eu felizmente não foi assim há tantos anos, ainda estou novito, e lembro perfeitamente como é que aquilo se coordenava, não é? Então aquilo era muito simples, havia a pessoa mais influente da turma que de alguma maneira dizia eu vou àquele restaurante, e toda a gente sabia que se aquele restaurante corresse bem, não ia ter só um jantar, não ia ter 2, não ia ter 3, ia ter o número de alunos praticamente todos. Porquê? Porque simplesmente havia uma pessoa que influenciava o resto do grupo todo a ir. Portanto, este conceito do influenciador, a única coisa que mudou realmente é ser digital, porque isto nós sempre tivemos, certo? E, portanto, quando nós falamos aqui em canais de venda, nós temos que nos lembrar, se calhar, que tipo de canais é que nós temos disponíveis. E eu dizia-vos, quando arrancámos aqui a nossa sessão, que as boas notícias
é que tínhamos aqui uma enorme diversidade de canais, as más notícias é que não há uma fórmula mágica que funcione para todos. Não há mesmo. Obviamente, se nós estivermos a fazer vendas apenas de turismo puro e simplificado, de pessoas que já sabem que vão para Viana, nós temos um tipo de venda. Se estamos a falar de uma tentativa de captação de alguém que vai para o norte, temos outra. De alguém que vai para Portugal, temos outra. Portanto, de alguma maneira nós temos aqui muitos tipos de pessoas com características diferentes e com procuras diferentes. E portanto dizer-vos que na realidade quando eu estou aqui a começar a fazer vendas, eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar naquilo que é simplesmente a criação de uma comunidade gigante à minha volta, de presença em eventos offline, online, presenças físicas em trade shows, temos eventualmente tudo aquilo que tem a ver com o email marketing e as parcerias, temos eventualmente tudo aquilo que é esta gestão da imprensa, as redes sociais, acima de tudo perceber. Nós estamos a falar de marcas e as marcas têm que ter, de alguma maneira, uma identidade muito própria e sem grandes receios. Aliás, se repararem, todos nós gostamos de ir precisamente aos locais que têm mais identidade, onde nós sabemos que é a tia Joaquina ou que eventualmente é o melhor pastel de feijão ou é determinado tipo de produto. Nós todos sentimos isso, até porque no final do dia estamos a falar de relações e nós queremos necessariamente sentir isso. E, portanto, para que esta formação seja acionável e não seja aqui só muito teórica, vamos chamar assim, eu decidi na realidade montar aqui uma partilha de algumas ferramentas que eu acredito que possam ser úteis neste trabalho que é o cross-selling, o upselling e até a promoção em si. Antes de passar por lá, só dizer-vos algo muito simples. Quando nós falamos aqui do upselling, falamos no fundo aqui de uma tentativa de aumentar para um valor diferente, um cross-selling, uma tentativa de venda de um produto que na realidade poderá ser complementar ao nosso, portanto não tem uma aceitação direta connosco. E claro, reparem, quando eu penso no restaurante ou no hotel, neste caso até há de ser mais simples, é muito simples explicar. Nós podemos estar a falar simplesmente aqui de um cross-sell quando nós temos o hotel vendido, o quarto vendido e vamos vender aqui uma refeição no restaurante. Portanto, isto é um exemplo claro onde o nosso ticket, e eu sei que o José é um especialista depois a falar aqui de maximização de receita, muito mais do que eu, curiosamente já nos conhecíamos, não é? Portanto, vai explicar um bocadinho que se calhar essa tentativa de cross-sell e upsell é fundamental por uma razão muito simples. É muito mais caro, e acho que isto é uma mentalidade que nós temos de ter desde o início, é muito mais caro adquirir um cliente novo do que na realidade maximizar o valor de alguém que nós já adquirimos. Porque reparem, quando eu conheço a Vera, o arquiteto Luís, o José, eu só tenho que os convencer que é giro, temos uma relação que é simpática, que é agradável. Se eu me esforçar para conhecer outra Vera ou outro José, eu vou ter um esforço muito maior, porque vou ter que andar. Pronto, isto é como aos namoros, e eu costumo comparar muito a venda ao namoro, e portanto, agora podemos todos dar aquele risinho, mas já a partir de quem aqui portanto, namora ou é casado, certamente não começou a namorar à primeira vez que viu a outra pessoa, não é? Também não lhe mandou uma mensagem a dizer olá, está tudo bem, podemos conversar, a partir da coisa não foi bem assim, não é? Se quiserem uma técnica eu posso-vos dar, um amigo meu teve um problema de saúde, não estou a brincar, e então basicamente eu pedi à minha namorada, 8 anos atrás, se podia só arranjar os apontamentos daquela semana de aulas, ok? Mas tem um tópico, eu não estou a falar daquilo que importa, ok? Porquê? Porque se eu for direto ao assunto, aquilo vai amedrontar. E reparem, vocês vão tomar café com a pessoa, vão ao cinema, e depois o que acontece? Estão ali continuamente a ser consistentes, a ter uma mesma personalidade, mas a manter uma relação. Não foram diretamente perguntar, queres namorar ou queres casar? A coisa não vai acontecer, né? Porque assusta. Portanto, quando nós estamos aqui a falar da tentativa de cross-sell, upsell, aquilo que todos nos temos que convencer é, nós temos que garantir que aquela pessoa passou a confiar em nós, que aquela pessoa deixou de estar disponível para tomar o café que é mais barato, para preferir pagar o café por mais 5 ou 10 cêntimos, porque é a nossa presença, é a nossa relação. Okay? Porque reparem, caso contrário, se nós pensarmos em ser a alternativa sempre mais económica, vamos sempre passar dificuldades. E portanto, passando diretamente para que ferramentas é que nós podemos ter à vossa disposição. Obviamente, eu sou um formador do digital, não é? Já deu para perceber que eu uso aqui um vocabulário sempre muito digital e sempre numa tentativa de como é que eu consigo garantir que sei quem é que está a falar para mim. E a primeira coisa que eu vos peço é,
Portanto, convençam-se. Hoje em dia estar na internet implica ter também um website. Um website é a vossa casa. Um dia eu posso detalhar-vos o porquê que é uma casa importante. Se calhar até posso contar aqui uma história, short story mesmo, que é, há uns anos atrás estava a montar um negócio que se chamava Breakfast, fazia entrega de pequeno almoço a domicílio. Sim, eu sei, podia ter ficado rico durante a pandemia, mas era preciso ter aguentado até lá. Só que o que é que aconteceu? Essencialmente nós tínhamos a possibilidade das pessoas pedirem o seu pequeno almoço no Facebook, ok? Muito simples. Só que o pessoal queixava-se muito que o nosso menu era muito caro e que, pronto, alguns produtos não eram ainda assim tão bons no início. Então, nós começamos a fazer uma coisa muito gira, que foi, começamos a ir à procura de produtos mais orgânicos, mais únicos, e então nunca mais me esqueço desta história que acho que explica muito o porquê de um website, que era, nós adquirimos aqui um chá, que por acaso tinha um nome muito próximo de ervas, mas com H, e que por curiosidade era literalmente orgânico, e portanto quando vocês compram um chá que não é o daquelas marcas que vem nas saquinhas, aquilo vem naturalmente como ervas, certo? Então o que aconteceu? Nós tínhamos a nossa loja do Facebook conectada com o nosso website e ficámos muito surpreendidos quando o Facebook nos impediu de vender o chá. E vocês perguntam, porquê? Gostei muito da cara do arquiteto Luís. Porque na realidade, o chá eram ervas que o Facebook tem na sua política editorial, algo como tudo que seja potencialmente não legal, se é que me entendem, está completamente impedido de vender-se. Ora, só para constar, era chá orgânico, era muito bom, por acaso, um chá açoriano, naquele caso, e nós estávamos impedidos de o vender porque simplesmente, pronto, o pacote era um pacote de chá, e portanto a coisa não era muito, pronto, vendível. Portanto, isto explicar o quê? Falar aqui da internet nos dias de hoje é perceber realmente que temos de ter um website, temos de ter uma presença regular, consistente, e que reparem, eu ainda hoje quando vou a Viana, e vou muitas vezes, faço sempre aquela pergunta aos meus amigos, primos, que é, qual é o restaurante mais giro para se comer? Ok? E claramente quando eles me dizem 2 ou 3 restaurantes, eu faço a mesma pesquisa que é, ora bem, muito bem, estes meninos estão a dizer boas recomendações, mas deixem-me lá ver. E claro, normalmente aquele que tem uma imagem mais séria, mais clara e que está dentro daquilo que é o meu objetivo, é aquele que capta a minha atenção, porque naquela fase eu não conheço muito mais. Para além disso, recordar-vos, hoje em dia, nós temos sempre que nos lembrar daquilo que é a Google. Neste caso, eu costumo chamar a tia Google. E porquê a tia Google? Porque sabe tudo, ok? E a tia Google, há uns aninhos, lançou uma coisa maravilhosa chamada Google My Business, ok? E mais do que entrar em muito detalhe, até porque eu sei que há aí um plano de capacitação muito giro, coordenado aqui pelo município, e lá está a ser falado do tópico. Falar do Google My Business implica perceber que hoje em dia as pessoas procuram pelo nosso nome na internet, e logo do lado direito encontram um espaço mais ou menos como este. Eu tive quase a arriscar por 2 negócios de Viana, mas tive medo que se tornasse muito pessoal e, portanto, tive que fazer aqui uma coisa que toda a gente conhecesse. E na altura, ou aquilo que nós encontramos de imediatamente é o quê? Se eu olhar para a hotelaria, os preços do hotel, se eu olhar para a restauração e afins, já consigo marcar a minha mesa, mas mais do que isso, consigo saber o que é que as pessoas dizem, não é? Portanto, qual é o feedback, e tem um espaço até para mensagens. E, portanto, na realidade, é este o espaço, convençam-se, que efetivamente importa. E só para que conste, eu deixo-vos aqui um convite no final da sessão, não agora, até porque sei que o José vai falar de seguida, que é, procurem na internet restaurante Londres, que chegou a número 1 no TripAdvisor. E sendo falso, ok? E aquilo é uma reportagem de uma revista chamada Vice. O restaurante chamava-se The Shed, e o The Shed nunca existiu na realidade, ok? É uma reportagem onde se explica como é que se chega a número 1 do TripAdvisor sem existir, e na realidade é uma forma muito simples: entreguem conteúdo, sejam responsivos, tenham reviews, promovam esse conteúdo, porque basicamente cada cliente vai ser capaz de trazer mais 2 ou 3, e mais 2 ou 3, e mais 2 ou 3. E claro, todos nós sabemos que o passo à palavra é o melhor marketing e o melhor vendedor que existe, ok? E claro, estamos a falar aqui de conhecer quem está à nossa frente, e parece que é a discussão de 2022 é
tenham um CRM maravilhoso. E, portanto, isto obviamente o CRM depois tem várias particularidades para quem faz vendas corporativas, para quem faz vendas individuais e ao cliente final, mas acima de tudo nós temos que conhecer os nossos clientes. E, portanto, conhecer os nossos clientes faz uma coisa muito gira. Aliás, o Facebook há anos que usa um conceito que é chamado a audiência lookalike, que de uma forma muito simples, aquilo que faz é, se eu sei que tenho pessoas com, portanto, esta amostra com 15 pessoas, eu digo ao Facebook, por favor, encontra-me, portanto, pessoas que tenham exatamente as mesmas características. E, portanto, isso ajuda aqui a que nós consigamos, de alguma maneira, vender de uma forma um bocadinho mais eficiente para os perfis corretos. E, obviamente, numa lógica ainda de comunicação, nós falávamos que para namorar mantemos aqui o relacionamento, vocês todos têm packs de minutos e de mensagens, hoje em dia já usam todos o WhatsApp também, não é? E portanto também garantam que mantêm aqui um relacionamento com esta pessoa, porque reparem, se eu fico convencido que ir àquele hotel me vai proporcionar uma experiência maravilhosa, e se aquele hotel durante o ano inteiro me vai enviando comunicação, não a tentar vender-me alguma coisa, mas a meter-me aqui aquele bichinho de saudade, e de empatia, então aquilo que vai acontecer é que eu vou ficar gradualmente a pensar, bem, se calhar para o ano eu vou voltar a passar férias em Viana e naquele lugar e vou ter um remember de toda uma experiência que tive o ano anterior. Portanto, na realidade, isso poderá acontecer muito facilmente via estas ferramentas que dizem hoje em dia de email marketing. E claro, nós falamos muito aqui da tentativa de venda e do cross-selling e do upselling. Por favor, não se esqueçam, nunca mesmo, de criar bom conteúdo. Hoje em dia há agências maravilhosas, mas tenho uma boa notícia para partilhar convosco. Até eu, que tenho umas capacidades de designer altamente limitadas, já consigo, nos dias de hoje, criar alguns vídeos e algumas imagens. Agora vocês perguntam como? Bem, tenho uma má notícia, apesar de eu ser um marketeer, não mexo em Photoshop, portanto desmifiquei já aqui um conceito. Na realidade aquilo que eu faço é usar ferramentas que todos vocês também poderiam usar. Os InShots para fazer vídeos, e coloquei aqui um editor de vídeos exatamente nesse sentido, ou um Canva, e acreditem em mim, todos vocês quando começam a criar conteúdo ficam especialistas em Canva, às vezes isso até é um risco, porque na realidade depois perdem aqui às vezes alguma uniformização da marca, mas fora de brincadeiras, ajudará certamente a que vocês consigam ficar com uma identidade muito próxima e acima de tudo, e a palavra de ordem é sempre a mesma, consistentes, sejam sempre muito consistentes para garantir que realmente aqui as pessoas começam a relacionar-se convosco. E quando quiserem fazer aqui um desafio para perceber se as pessoas realmente reconhecem cores e uma marca, eu lembro-vos que ainda hoje há muitos miúdos que têm um jogo instalado no telemóvel que é sobre os logotipos, onde nós tentamos descobrir o nome dos logotipos. Não sei se aqui alguém chegou a ter esse joguinho no telemóvel, mas era uma coisa muito normal de se ter. E aquilo que acontecia era nós conseguíamos criar logotipos de marcas que nós nunca consumimos. E porquê? Porque simplesmente tem exatamente o mesmo tipo de cor, o mesmo slogan, a mesma identidade ao longo de anos e anos e anos. E portanto, claro, eu sempre ouvi dizer aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é? E, portanto é um bocadinho assim, mas de uma forma eficiente. E claro, nesta lógica conversacional, tendo em conta que o WhatsApp é o novo e-mail, fora de brincadeiras, é o sítio onde se calhar vocês passam mais tempo. Aliás, torna-se até estranho, porque há pessoas com quem nós nunca falamos, já trocamos dezenas de mensagens no WhatsApp, não é? E portanto, dizer-vos que hoje em dia o negócio também tem que transitar gradualmente para aí. Porque reparem, se eu já for ao restaurante uma vez, eu espero que no próximo ano, quando eu volte ao restaurante, possa comunicar com a equipa e que tenha algum tipo de benefício. Contar-vos aqui uma experiência muito própria. Eu costumo regularmente, obviamente no verão, passar muito mais tempo em Viena e os pais da minha namorada não são daí. Portanto, resultado prático, quando eles se deslocam, portanto, o pai da minha namorada adora aquela sensação de ter o contacto do dono do restaurante. Para terem uma ideia, ele conhece mais donos de restaurantes do que eu, ok? Acho que não há nada que lhe dê mais gozo de que quando vamos à praia, ele poder ligar para o senhor do restaurante às 10 da manhã a dizer, olha, sou a pessoa X, não sei de onde, estive aí o ano passado, será que pode reservar uma mesa para as 11h45, eu já sei que tem que ser cedo, faz logo aquele aviso, para hoje, obrigado. E, portanto, aquilo dá-lhe um prazer enorme, vocês não têm noção, é que eles entram à porta e parece que conhece o senhor há dezenas de anos, e eu que
que sou de lá, o senhor olha para mim e diz, então, está tudo bem? Sim, está tudo, muito obrigado. Mas eu é que sou de lá, mas ele é que tem a sensação, porque ele é que se sente que é da casa. E, portanto, obviamente que isto tem aqui um problema, todos nós estamos sobrecarregados telefonicamente. Pronto, eu arrisco a dizer que hoje em dia muitos de vocês já não conseguem dar seguimento a todas as chamadas telefónicas que recebem, feliz ou infelizmente, e portanto temos que arranjar aqui alternativas, e como negócio uma das alternativas que fica aqui na memória é um contacto telefónico, uma mensagem, porque isso permite aqui a personalização. E acreditem em mim, sobretudo aqui empresários da restauração, às vezes aquelas mensagenzinhas, aquelas chamadas que ficam perdidas, pronto, às vezes está ali um bocadinho de dinheiro, e é um bocadinho chato quando não somos eficientes nestes canais, ok? E portanto hoje em dia não faltam aqui alternativas para serem um pouco mais eficientes e claro, eu vim de um mundo altamente tecnológico ao nível da inteligência artificial e por que não também começar-se a falar do tipo de tecnologias que podíamos falar para eventualmente começar a ter um bocadinho mais de vendas do mesmo cliente, sejam os chatbots e agora até deixo aqui a dica então de brincadeira, hoje em dia já podemos começar quase a falar de realidades virtuais e realidades aumentadas, porque até isso já começam a ser as grandes tendências para vendas futuras, porque reparem, é muito mais fácil convencer alguém a comprar um souvenir num monumento quando ele sabe o que é que aquele monumento significa. E posso partilhar convosco, ainda há uns dias atrás tive a amabilidade de estar em Cabo Verde em trabalho e tive portanto, num espaço que é muito conhecido de nós portugueses, que é aquela prisão do Tarrafal, e dizer-vos que apesar de ser uma experiência interessante, fica sempre a faltar aquela experiência que é, e se eu não for português, e se não souber o que aconteceu ali, como é que eu vou tirar partido daquela experiência? Será que aquela experiência, em vez de valer 2 euros ou 200 escudos, não valeria 500, 600, 700 se me conseguissem retratar, portanto, algumas paisagens da altura, alguns momentos históricos que lá aconteceram, quem lá passou, porque isso poderá ajudar aqui imenso, certo? E, portanto, estando eu a fechar o meu tempo de antena, até porque obviamente quero deixar aqui tempo para que depois seja prosseguida a sessão, eu queria acabar com uma frase que para mim explica sempre muito daquilo que são as vendas e seja para promoção, seja para tentativa de maximizar o valor que aquele cliente tem para nós, falar-vos de uma coisa que é, vendas para mim é processo, ok? É, quanto mais rapidamente vocês conhecerem para quem estão a falar e mais da forma certa de tratarem aquele cliente, quanto mais conseguirem chegar ao coração, mais certamente vocês vão conseguir maximizar o seu percurso. E portanto eu acabo aqui com uma citação do senhor chamado Mark Hunter, que dizia qualquer coisa como, não é acerca de ter as oportunidades certas, é acerca de como é que tratamos cada oportunidade e fazer com que ela seja a oportunidade certa. E só para vos contar uma última história que me aconteceu outro dia, sexta-feira, 12:30, eu faço vendas corporativas, como podem imaginar a grande parte do meu tempo, e eu soube que houve um cliente ou um potencial cliente que tinha ido para a minha concorrência. Em 15 minutos eu tinha o contacto do administrador, ao final de uma hora tinha uma reunião marcada, às 6 da tarde tinha-o convencido a ficar na dúvida, sábado ao final da noite tinha o contrato assinado comigo em vez de ser com o outro. E porquê? Não porque eu tenha ido numa lógica de preços, mas porque eu sabia, o senhor tinha dúvidas e eu conhecia o produto e sabia as dores dele. E, portanto, eu não tive que o convencer nada mais, nada menos do que estar nas mãos certas, fique connosco, nós tratamos conta de si. Só que, claro, se calhar em vez de sair às 6 da tarde, se calhar mantive-me foi a ser o tipo mais persistente e mais simpático e mais prestável. E porque na realidade ele confiou e hoje em dia, pronto, recebemos aqueles e-mails maravilhosos a dizer, epá, isto vale mesmo a pena, ainda bem que eu tomei essa decisão e fiquei na dúvida. E é isso um bocadinho que nós temos que fazer, é perceber como é que nós nos posicionamos para dar confiança. Não estou a falar de enganar, atenção, são coisas muito distintas. É falar daquilo que nós somos bons a fazer, mas perceber um bocadinho para quem estamos a falar é meio caminho andado para o sucesso. Portanto, Vera, passo a bola para ti, para perceberes eventualmente quais são os próximos passos e se há aqui até algum tipo de questão ou se avançamos para o Zé. Exatamente, João, obrigada por nos mostrar que as vendas fazem-se a partir da relação. Por mais ferramentas tecnológicas que tu nos tenhas apresentado, todas elas bastante úteis e muito acessíveis, diria eu, a qualquer um de nós, na verdade elas só são úteis e profícuas se garantirem a relação que é preciso acontecer com o cliente e de uma forma contínua. E isso acho que é uma mensagem muito importante, porque a
a relação nunca será, aliás, a tecnologia nunca se irá sobrepor à relação e isso é efetivamente muito importante. É por isso também que o trabalho que está a ser feito aqui pela Rede Municipal do Turismo é importantíssimo, porque a criação da rede entre os vários operadores, a criação de relações institucionais, corporativas, pessoais entre os vários operadores que trabalham aqui no território de Viana do Castelo é importantíssima e tem vindo a dar frutos, como creio que todos estarão de acordo comigo. E depois a questão da confiança, claramente, não é? Porque a verdade é que tu até podias ter feito essa venda, mas se não tivesses confiança no teu produto, seria uma venda única para aquela pessoa e para todas as outras que ela conhece, e isto é muito importante. É daquelas regras básicas das vendas, mas que não deixa de continuar a fazer muito sentido e que cada vez, eu diria que até o faz mais pela capacidade que nós temos de ficar a conhecer tudo o que se passou com toda a gente em pouquíssimo tempo, porque nunca estamos a mais de 1 metro do nosso telefone e no telefone está a informação toda que é possível existir. Depois, fiquei muito surpreendida por tu saberes ainda o que é o círculo de leitores, João. Eu sei que tu nunca chego bem a perceber em que idade é que tu te posicionas, é só uma brincadeira aqui. Antes de passarmos à nossa primeira apresentação, eu queria recordar a todas as pessoas que estão connosco que será possível fazerem questões aos nossos geradores, certamente que terão muitas dúvidas, questões, sugestões, curiosidades sobre todo este trabalho que é feito, mas o nosso planeamento passaria por passar agora a apresentação para o José Almeida e depois no final então de vocês terem ouvido todos aqui, todos os nossos 2 oradores convidados, teríamos então a oportunidade de fazer perguntas. E deixem-me então apresentar-vos o José Almeida e agora vou tentar fazer de uma forma mais profissional porque nós estamos sempre a aprender e quando não sabíamos como é que era, aprendemos durante o caminho, não é? Portanto, agora sim acho que vou dizer como deve ser. O José Almeida é o CEO e fundador da Accelerate Revenue Management System. Disse bem agora, José? Muito bem, Vera. Então, o José Almeida, após 6 anos de carreira em cadeias internacionais, teve uma primeira experiência num grupo hoteleiro português que o fez entender o inimaginável e enorme gap entre ambas as realidades em termos de recursos, ferramentas e know-how. Foi com o objetivo de reduzir esta distância que fundou a Accelerate em 2015, uma empresa especializada em Revenue Management, focada em trabalhar com grupos hoteleiros e hotéis independentes, prestando serviços de consultoria, formação e de suporte tecnológico no âmbito do Revenue Management System. E hoje, para nos falar sobre a otimização das vendas, temos aqui connosco o José Almeida, a quem eu passava a palavra, agradecendo pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Aliás, agradecer à Câmara Municipal de Viana do Castelo pelo convite e pela iniciativa. Em nome do arquiteto Luís Nobre e do resto da equipa, dar-vos os parabéns pela iniciativa. Sei que não é já a primeira sessão, houve já outras iniciativas também no âmbito deste processo, digamos assim, e estão de parabéns porque estou a conseguir algo que eu tenho viajado norte a sul do país e ilhas e não é fácil ver esta criação de rede tal como está a ser feita em Viana do Castelo. Portanto, dar-vos os parabéns por aí, espero poder também contribuir aqui durante alguns minutos para que isso também possa acontecer. Dar também os parabéns e agradecer ao Fórum Turismo, em nome de Vera Cunha e do resto da equipa também, pelo convite, pela organização, e portanto é um gosto enorme estar aqui e um privilégio estar a seguir ao João Freitas, que fica sempre também fasquia um bocadinho alta para quem vem a seguir, com toda aquela energia e com aquele envolvimento e as histórias que ele traz, fica às vezes difícil depois conseguirmos também estar à altura das expectativas, mas vou fazer por isso e vou aproveitar então para partilhar o meu ecrã. Pedia só que me confirmassem se estão a ver o meu ecrã. Sim, José. Perfeito. Pronto, eu vou passar então a parte das apresentações, a Vera já o fez melhor do que eu faria, e portanto o mote de hoje é, efetivamente, ou seja, como é que vamos preparar o nosso negócio para uma época diferente. Todos nós percebemos que efetivamente estamos numa época diferente, a Vera também já o comentou antes, o arquiteto Luís Nobre também já deu essa nota, e a verdade é que nós vimos de um período de muitos baixos para de repente estarmos no muito alto e fica difícil perceber o que é que nós podemos fazer ou não podemos fazer. Eu sinto também sempre, à medida que vou falando com empresários do setor, esta preocupação que é, eu vejo que o turismo está a recuperar de forma muito rápida, mas será que eu estou a ir bem ou estou a ir mal? Será que eu estou ao mesmo ritmo que devia ir ou não? E fica sempre uma dúvida muito grande no ar. E por norma, quando eu falo com os empresários do setor, há sempre uma nota e uma pergunta que eu costumo fazer, que é perceber qual é que é a sua estratégia. Portanto, já tivemos o João Freitas, que é mestre em estratégia, já falámos também sobre isso e vejo que está a ser montada, ou está montada essa estratégia para Viana do Castelo. Agora, quando nós olhamos para entidades específicas, para o meu restaurante, para a minha empresa de eventos, para a minha empresa de tours, para o meu hotel, como é que eu sei o que é que está a ser feito? E normalmente acontece sempre isto. Eu, quando pergunto a um gestor hoteleiro, a um dono do restaurante, pergunto qual é que é a estratégia que tem. E, por norma, as pessoas têm sempre uma estratégia.
Eu falo e toco muitas vezes no exemplo de quando eu pego no elevador no piso 0 e vou até ao piso 4 a falar com o gestor hoteleiro sobre a sua estratégia, o gestor hoteleiro normalmente diz-me: minha estratégia é aumentar o meu preço médio, é reduzir a minha sazonalidade, é apostar nos diretos porque os online levam muita comissão. Portanto, há sempre normalmente uma estratégia. Agora, a dúvida coloca-se quando nós começamos os nossos projetos de consultoria e perguntamos e dizemos: então mostre-me o seu plano estratégico. Portanto, deixe-me ler o que é a sua estratégia. Porque efetivamente há uma estratégia, mas normalmente a estratégia está na mente do gestor, nem sempre está na mente, de certa forma, daquilo que é a equipa e de quem depois vai operacionalizar e quem vai implementar. E essa é uma dificuldade que nós temos. Quando começamos a trabalhar em algum projeto em consultoria, a maior dificuldade que nós temos é colocar por escrito aquilo que é a estratégia do hotel, do restaurante ou da empresa. Esse é normalmente o primeiro obstáculo. Porque, efetivamente, se nós perguntarmos ao gestor hoteleiro, a estratégia é uma, mas perguntarmos à pessoa que é responsável da área comercial, eventualmente a estratégia é outra ou a forma de ver e de adotar é diferente. E a partir do momento em que não temos uma estratégia que é clara e que é consistente por toda a entidade, acabamos por ter aqui algumas entropias e algumas dificuldades. E, portanto, nós começamos por aqui. Começamos por falar com os gestores hoteleiros e com os empreendedores ou com os gestores de restaurantes e afins e perguntamos: ok, então nós temos que começar então a descrever aquilo que é a nossa estratégia. Tem que estar claro. Não pode estar só na cabeça de alguém, não pode ser só um guideline estratégico como aqueles que eu estava agora a mencionar. Porque, efetivamente, a estratégia pode ser começada a ser conduzida por aí. Ou seja, é um guideline. Eu vou reduzir a minha sazonalidade, eu vou aumentar o meu preço médio. Mas tem que haver uma ordem de trabalho, ou seja, tem que haver uma estrutura que é feita para depois ser implementada. Sobretudo quando eu tenho um setor que é dinâmico, está constantemente em mudança, em que a minha concorrência lá fora está a mudar, o meu ecossistema de distribuição está a mudar, não é? A Booking.com de hoje já não é a Booking.com de há 10 anos atrás. Se eu estiver no meu restaurante, a Zomato de hoje já não é a Zomato de há 10 anos atrás. Estas dinâmicas de takeaway e outras que foram surgir nos últimos anos vieram mudar também a minha forma de distribuição, a minha forma de chegar ao cliente e de comunicar com o cliente. E, portanto, eu tenho que ter claro o que é a minha estratégia. É subir o preço médio? Ótimo. Então, como é que eu vou fazê-lo? É reduzir as vendas que eu faço na Booking.com ou na Expedia porque as comissões são muito altas? Ótimo. Então, como é que eu vou fazê-lo? Portanto, tem que haver um plano de implementação que defina o que é que vai ser feito e como é que vai ser feito. Eu vou sempre requerer aqui um bocadinho pelo exemplo dos hotéis, é também como eu me sinto mais familiarizado e mais à vontade, mas também porque muitas vezes tem aqui pontos de gestão e de dinâmica que são complexos e, portanto, fica mais fácil também usar os exemplos a partir daí. Ou seja, usando os exemplos dos hotéis, muitas vezes há esta dificuldade, que é: eu quero vender mais através do meu website ou através da minha central de reservas porque não pago comissão ou não pago uma comissão tão alta. E então muitas vezes define-se isto, define-se que eu vou procurar promover os meus canais diretos. E parece tudo muito bem quando nós começamos o ano com uma estratégia que nos diz isso mesmo. Mas temos que perceber que tem que haver medidas de controle sobre isso. Ou seja, não adianta eu dar um murro na mesa e dizer à minha equipa: olha, a partir de hoje não vamos mais vender na Booking.com ou na Expedia, ou então vamos vender, mas com determinadas regras e restrições, mas eu tenho que ir acompanhando. Eu tenho que perceber se essa medida me está a trazer resultados, sim ou não. Porque, apesar de parecer uma medida muito bonita, porque me vai reduzir as comissões, posso ao mesmo tempo estar também aqui a estancar o fluxo de clientes que chegam até o meu hotel. Então eu tenho que ter medidas de controle, ou seja, eu tenho que ir medindo, sabendo se estou a ter a ocupação que deveria ter, o preço médio que devia ter, a receita que eu deveria ter, para perceber também se essas medidas que eu estou a tomar são medidas que estão a ir bem ou mal e quais é que são os meus indicadores de performance. Até porque quando as coisas correm mal, e tipicamente nos 12 meses do ano, há 1, 2, 3, 4 meses em que as coisas não correm conforme planeado, então é fundamental eu conseguir antecipar e dizer já hoje: olha, setembro não estou a ter as métricas que eu deveria ter e, portanto, eu tenho que ter aqui um plano de contingência. Em que o meu plano de contingência pode ser o voltar atrás numa medida que eu tomei anteriormente, ou seja, sim, eu vou voltar a trabalhar com a Booking, ou eu até vou fazer uma campanha, uma ação de desconto com a Booking, ou eu vou vender através do mobile, ou através de Genius e afins. Porque se tudo isto estiver bem implementado, estiver bem definido, então a implementação é simples. Ou seja, a partir daí passa a ser como um processo de fábrica. Ou seja, a pessoa A sabe exatamente o que é que tem que fazer, a pessoa B também, a pessoa C também, e especialmente em estruturas maiores, estruturas em que temos equipas de 5, 10, 15 e às vezes centenas de pessoas, é fundamental haver esta lógica. Agora, se me perguntam a mim, então, e como é que começa a minha estratégia? Ou seja, o que é que eu devo ter em consideração quando defino, por exemplo, a estratégia de um hotel? Eu diria que há 4 grandes pilares. Primeiro pilar, os pilares externos. Ou seja, eu hoje, especialmente nesta altura, neste pós-Covid, eu tenho que perceber quais é que são as grandes tendências lá fora.
que é que os clientes cada vez mais procuram? E quando eu digo procuram, ou seja, questões como sustentabilidade, nós sabemos isso, sabemos que o mercado cada vez mais procura estas questões de sustentabilidade. Como é que eu me estou a adaptar a mim e aos outros em relação a estas novas tendências? O que é que está a acontecer lá fora? Como é que é a minha sazonalidade de hoje? Continua a ser a mesma sazonalidade que eu tinha antes? Não continua a ser a mesma sazonalidade? Ou seja, eu de antes tinha eventos que fossem eventos corporativos que eu sei que hoje em dia têm vindo a reduzir nesse segmento, mas eventualmente outros segmentos, como o caso dos nómadas digitais e afins, podem estar a ter procura. Portanto, como é que eles se comportam? Como é que essa sazonalidade acontece? Em termos de tempo de antecedência de reserva, aquilo que se fala cada vez mais, as reservas são last minute em hotelaria. Portanto, que impacto é que isso tem no meu hotel, mas que impacto é que isso tem nas companhias aéreas e nos restantes operadores que vivem à volta do turismo? Portanto, eu tenho de ter essa noção daquilo que está lá fora, das novas tendências, dos novos comportamentos, daquilo que os novos concorrentes estão a trazer para o mercado também, porque eu preciso de reolhar novamente para mim e perceber se dentro da minha estrutura eu tenho ou não que adaptar o meu negócio para cada segmento de mercado em cada altura do ano. A partir daí, eu tenho que entender e conhecer muito bem aquilo que é o meu destino. E eu vou falar do destino um pouco mais à frente, portanto não vou alongar-me demasiado, mas dados que tão simples quanto este, ou seja, como é que acontece? Em termos de acessibilidades, o destino está a ter mais procura, menos procura. A demografia, os dados sociodemográficos dos meus clientes ou dos clientes do destino estão a mudar, sim ou não? Como é que acontece em termos de voo, em termos de eventos? Ou seja, há eventos ao longo do ano, que são tipicamente eventos que trazem um grande volume de pessoas até ao destino e, portanto, isso vai obviamente mudar também na minha procura. Seja um hotel, seja um restaurante, seja uma empresa de transferes, por exemplo. Portanto, eu tenho que ter noção daquilo que acontece no destino vai ou não ter impacto em mim. Agora, eu tenho que saber separar isso também do meu produto enquanto produto individual. Tenho que olhar para a minha concorrência, saber se os meus concorrentes se mantêm ou não se mantêm. Houve muitas mudanças com esta questão de Covid, os concorrentes mudaram também, há óticas de gestão também que alteraram, e portanto eu tenho que ter essa noção e perceber hoje se a minha concorrência é como era de antes atrás. Eu via antes de Covid muitas vezes uma prática que é muito comum noutros setores, no nosso não tanto, que é aquela prática de eu vou seguir o preço da minha concorrência. Chama-se muito lá fora, fala-se muito de pricing index, por exemplo, na grande distribuição isso acontece. Cada vez que o produto é €1, o meu produto é 5% mais barato ou 10% mais caro e, portanto, há muito esta ligação direta entre aquilo que é o nosso produto com o produto dos nossos concorrentes diretos. Em hotelaria, em restauração, nós sabemos que isso é difícil. Ou seja, se eu estou cheio e o meu concorrente está vazio, faz sentido eu estar com o mesmo preço ou estar linkado diretamente ao mesmo preço do meu concorrente. Se eu trabalho num segmento mais de golfe e o meu concorrente trabalha num segmento mais de família, faz sentido que esta ligação seja tão direta. Portanto, há aqui muitas dinâmicas que não fazem sentido haver essa ligação tão próxima. No entanto, não deixa de ser um pilar fundamental na nossa análise quando definimos a estratégia de perceber qual é que é o nosso posicionamento, onde é que a nossa proposta de valor é diferente, porque é que nós somos melhores e o cliente nos há de escolher a nós e não há de escolher o concorrente A, B, C ou D. E isso leva-nos à nossa proposta de valor, onde eu sinto muitas vezes também esta dificuldade. Quando eu pergunto a gestores hoteleiros, a donos de restaurante, porquê que o seu restaurante é melhor do que o outro? E às vezes a tentação é porque o meu é mais barato, ou o preço-qualidade, mas tem que ser, e hoje cada vez mais se nota isso, muitas vezes os clientes não procuram que seja o mais barato, nem sempre procuram só a relação preço-qualidade, procuram também o conceito, procuram também outros aspectos aspiracionais, como por exemplo, é um restaurante vegan sim ou não? Se eu sou vegetariano, eu não estou à espera de que a minha oferta de vegetariano seja só uma salada e uma sopa, eu estou à espera também de trazer algo mais, eu estou à espera que o meu prato seja e responda àquilo que são as minhas necessidades do dia a dia. Para depois sim, então, temos aqui uma base de métricas e de dados analíticos que nos permitem ir percebendo se a performance do meu hotel está bem ou está mal, versus aquilo também que é a concorrência, versus aquilo que é o meu destino, para depois então projetar aquilo que é o futuro, ir fazendo esse forecast, sabendo como é que os meus canais de distribuição funcionam. Uma estratégia, em 2 minutos eu consegui de alguma forma reduzir, mas na verdade isto é aquilo que nós, e é o primeiro ponto que nós acabamos por trazer. Portanto, quando o mote daquilo que nos traz hoje é como é que nós preparamos o nosso negócio para isto que são os novos tempos, este pós-Covid, eu diria que começa por aqui. É um trabalho para quem está numa área operacional, quem está habituado a servir à mesa, para quem está habituado a gerir o seu hotel no dia-a-dia. É um trabalho que muitas vezes nós temos dificuldade de ter skills dentro das nossas empresas, de alguém que consiga de forma analítica olhar para todos estes indicadores e consiga também daqui fazer uma análise. No entanto, é isto também que nos pode fazer mudar aquilo que é o sucesso da nossa empresa e aquilo que é a recuperação da nossa empresa no futuro. Ou seja, saber onde é que estamos hoje, saber como é que o nosso produto
liga com aquilo que é o nosso destino e liga com aquilo que são as tendências lá fora, para percebermos se estamos ou não estamos a responder àquilo que é o mercado. E, portanto, eu tocaria na parte do destino, e aqui vou pedir a ajuda à equipa do Fórum de Turismo, em particular à Joana Cunha, se me podia ajudar também a trazer aqui um vídeo que toca exatamente aqui. Ou seja, há um hotel que está localizado em Portugal, um hotel que está no Algarve. Eu vou-vos pedir só para vermos aqui o vídeo que eles têm para promover o hotel, e gostava que vocês percebessem e me dissessem no final o que é que vocês entendem deste hotel, ou seja, o que é que esperariam de ver num vídeo promocional de um hotel e o que é que veem aqui que possa ser diferente ou não. Eu deixo o desafio para o final, agora vamos só ouvir. Eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, mas a questão é mesmo esta, ou seja, quando nós vemos um vídeo promocional de um hotel, o que é que nós esperamos ver desse hotel? Eventualmente o quarto, a cama, o serviço. O que é que acontece dentro do hotel? O que é que eu posso fazer dentro do hotel? Normalmente isto é aquilo que nós temos como ligação a um vídeo de um hotel, ou seja, eu vou para aquele hotel, quero saber o que é que eu vou encontrar naquele hotel. E muitas vezes é isso que as empresas de marketing, ou até há uns anos atrás era isso que as empresas de marketing faziam. Se vocês procurarem no YouTube e se virem vídeos datados até 2010, por exemplo, vão encontrar, inclusive, desde alguns vídeos em que tem a senhora do housekeeping a mostrar técnicas de como é que limpa o quarto e como é que arruma o quarto, até outras em que mostra, lá está, tudo dentro do hotel e mais alguma coisa. O que é que neste caso, este vídeo é do Conrad, mas eu diria, não sei se estamos todos de acordo, mas 60%, 70% do vídeo podia ser do Conrad, como podia ser de qualquer outro hotel localizado no Algarve ou na mesma localização. Porque efetivamente aquilo que eles vendem é o destino, primeiro. Ou seja, eles viram que aquilo que são as novas tendências, e já agora deixar esta nota que está no chat também, vinda da Ana Sofia da Câmara Municipal, em que poderão encontrar mais informação sobre as tendências do perfil do turista no site da Câmara, e podem ter esse link também a partir do bate-papo aqui no chat do evento, mas que mostra isto mesmo, os clientes cada vez mais, os turistas cada vez mais procuram experiências que sejam autênticas e únicas. É isso que se fala cada vez mais, é aquilo que eles procuram, a questão da sustentabilidade e outras que vêm associadas. E foi basicamente isso que o Conrad quis, neste caso, responder neste vídeo. Ou seja, mais do que olharmos para o hotel, e é verdade que de forma mais subtil ou menos subtil, ou mais clara ou menos clara, se nota que o Conrad promove também o seu próprio posicionamento. Né? O que é que nós vemos? Nas imagens iniciais vimos marcas de luxo, um carro de luxo que aparecia, vemos também aqui a alusão a algumas marcas, os próprios óculos que aparecem de uma marca de luxo também,
Notamos também quando é a apanha de marisco, que é uma coisa muito autêntica, muito única, muito de mexer com as mãos na terra, mas depois como é que eles fazem? Servem aquilo com champanhe, não é com espumante, é com champanhe. Portanto, há sempre ali muitas alusões de forma subtil àquilo que é o posicionamento e o tipo de cliente que se procura atrair. Isso é verdade. Mas, na essência, vende-se o destino. Vende-se o que é autêntico, único, aquilo que eu posso fazer. E muitas vezes nós em hotelaria e na restauração, especialmente em hotelaria nota-se muito isso, que é uma das questões que nós temos é como é que nós fazemos com que os clientes aumentem a estada média dentro do nosso hotel ou dentro da nossa cidade. E muitas vezes procuramos promover, fazer descontos, promover um 3 igual a 2 e por aí fora. Normalmente é aquilo que eu costumo falar com os hoteleiros, é não façam nessa altura, façam quando eu estou a ver e a olhar para a reserva e tentar perceber quantas noites é que eu vou ficar neste hotel, quantas noites é que eu vou ficar neste destino. Se eu sei que tenho uma panóplia de atividades para fazer ao longo da minha estadia, então é nessa altura que eu vou decidir se fico 2 noites, 3 noites ou 5 noites. É nessa altura que eu vou decidir se vou ficar em Viana do Castelo ou se depois vou no dia a seguir conhecer outra cidade, outra localidade e vou eventualmente fazer o meu percurso por Portugal ou não. Eu digo, não, é em Viana do Castelo que eu vou ficar porque efetivamente é aqui que há muitas coisas para fazer. E portanto, eu diria isto, que é o destino efetivamente vem primeiro. Nós muitas vezes estamos tão focados em vender o nosso produto que nem sempre nos apercebemos que o cliente olha primeiro para o destino, vê primeiro o destino e só depois então é que vai conduzir e vai planear o resto da sua estadia. Vocês podem ir a várias fontes de informação, basta procurarem, por exemplo, como é que é a jornada do cliente no Google, ou no caso, como o João dizia, na tia Google, perguntem à tia Google qual é que é a jornada do cliente, quais é que são as várias etapas, o que é que ele faz, onde é que ele escolhe, como é que ele o faz, e vão perceber isto, que é, seja qual for a fonte, pronto, haverá algumas que eventualmente eu não encontrei que possam dizer o contrário, mas há uma consistência. A maior parte delas fala sempre que é na fase inicial de planeamento, na fase de dreaming, em que o cliente ainda está a sonhar para onde é que vai, como é que vai, a pergunta que responde é exatamente esta. Para onde é que eu vou nas minhas férias do próximo ano? É para onde é que eu vou, não no sentido do hotel, em que hotel eu vou ficar alojado, isso fica numa fase posterior, não no sentido de onde é que eu vou almoçar, onde é que eu vou jantar, isso fica numa fase posterior, que tipo de atividade eu vou fazer, também normalmente fica numa fase posterior, primeiro é para onde é que eu vou, qual é que é o destino que eu vou escolher. E portanto é neste ponto que eu sinto que há uma necessidade de alinhamento. Sim, eu tenho que definir a minha estratégia, como falámos lá atrás, mas é como é que eu estou alinhado com aquilo que é o produto, que é o meu destino. Como é que eu estou alinhado com os restantes stakeholders dentro do meu destino para vendermos e estarmos em consonância com aquilo que são as motivações dos clientes e que nos fazem vir para Viana do Castelo e não fazem ir para Espanha, para Itália, para o sul de Portugal ou para qualquer outro destino. É aqui que há um primeiro alinhamento e é este um pilar da estratégia de qualquer unidade, qualquer restaurante, de qualquer empresa de transferes e afins. Portanto, nós temos que entender e perceber que dentro da jornada do cliente há uma primeira fase que é, primeiro temos que captar para cá e depois cá sim vamos estar a olhar para quem é que são os meus concorrentes, mas é primeiro captar-me para Viana do Castelo. E isso é o primeiro ponto. Portanto, fundamental entendermos esta parte de jornada do cliente. E se há outro ponto que eu deixaria como nota importante para quem está a reolhar para o seu negócio e a preparar um negócio para este período pós-Covid, é entendermos a jornada do cliente desde essa fase até todos os pontos de interação que tem com o meu restaurante ou com o meu hotel. Voltando à questão do hotel em particular, quais é que são os pontos de interação que normalmente temos com os clientes? Desde o momento da reserva, não é? Portanto, em que antes disso já houve uma escolha, o cliente já escolheu qual é que é o destino que fica, faz uma seleção do hotel e avança com a reserva, e é a partir desse primeiro momento em que nós hotéis, temos uma primeira interação com o cliente. Então agora eu tenho que perceber nessa interação que tipo de informação é que eu estou a prestar e a dar ao cliente e que tipo de informação é que eu estou a recolher. Como é que eu estou a trabalhar toda esta jornada do cliente, seja no sentido de lhe dar e providenciar um ótimo serviço, seja no sentido de providenciar, como o João há pouco dizia, esta questão do upselling e do cross-selling. Muito comum, por exemplo, os hotéis, nesta fase da reserva, o que é que procuram fazer? Primeiro, preocupar-se em receber a reserva e garantir que conseguimos conquistar aquele cliente versus os nossos concorrentes. Mas depois também perceber se o cliente comprou um quarto standard, se calhar é uma boa altura de eu tentar promover o meu quarto superior. Ou uma boa altura de tentar vender o meu cartão de fidelidade para tentar ficar com os dados do cliente e a partir dali também criar a tal relação, como o João Freitas dizia há pouco. Depois disso, há um momento que muitas vezes os hotéis escolhem como o tal momento pre-stay, ou seja, 3 dias antes, 7 dias antes, os hotéis enviam um e-mail, pode ser de forma automatizada ou não. Hoje em dia, felizmente, já há ferramentas no mercado que permitem tornar tudo isto automatizado, em que é enviado um e-mail ao cliente em que se diz, olha, sabemos que vai estar connosco, ajude-nos a preparar a sua estadia,
o que é que precisa, onde é que nós podemos ajudar, atenção, temos os serviços de transfer, atenção, lá está, temos aqui um upgrade, se quiser pode já reservar também a sua refeição no nosso restaurante ou num dos restaurantes que sejam parceiros da nossa unidade de alojamento. Portanto, há aqui um conjunto de dinâmicas que nós podemos despoltar logo antes do momento do check-in, antes do próprio cliente chegar. A partir do momento em que o cliente está check-in, ou mesmo quando está in-house, há também um conjunto de interações. Ou seja, isto que o João falava há pouco é algo que é fantástico dentro do nosso setor, que fora do nosso setor nem sempre acontece. E isto sim acontece com todas as empresas do setor. Ou seja, nós, enquanto clientes, se eu estou num restaurante e o dono do restaurante, o chefe de cozinha, ou mesmo o empregado de mesa, vêm ter comigo a meio e me perguntam se está tudo bem, o que é que eu gostaria. Ou seja, se há esse cuidado e essa personalização, eu gosto disso. Eu tenho a oportunidade, enquanto gestor do meu negócio, de entrar em contato com o cliente e ouvir o feedback do cliente. Isto é um setor único, ou seja, se eu vender, por exemplo, uma garrafa de água, isto não acontece. Eu consigo vender a minha garrafa de água numa vending machine, na mercearia aqui ao lado, mas eu não tenho a mínima noção de porque é que o cliente escolheu esta garrafa de água, não escolheu outra, se é um cliente repeater, se não é. Portanto, eu não consigo ter essa informação. Nós, no nosso setor, conseguimos. Nós conseguimos ter esta interação com os nossos clientes, conseguimos falar com eles, entender as motivações deles, o porquê é que nos escolheram a nós, o que é que eles têm em cuidado ou não, quais é que são os critérios de definição, seja nosso, seja dos outros produtos que eles vão escolher durante a sua estadia, e nós temos esta capacidade de recolher esta informação e nem sempre, enquanto gestores, estamos a fazê-lo. Nem sempre estamos a conseguir usar esta informação a nosso favor, procurar perceber, para depois também personalizar a próxima estadia, o próximo cliente, oferecer também de forma personalizada o serviço, o produto, e conseguimos também ir customizando e ir fazendo esses acertos também para o cliente. Portanto, há várias etapas ao longo da estadia do cliente, e especialmente o pós-estadia, que é como é que um cliente que acabou de sair do meu hotel, então retorna para o meu hotel também. Isto acaba por trazer aqui desafios, mas acima de tudo traz-nos muitas oportunidades, que é, se enquanto gestores conseguimos perceber quais é que são os momentos de interação que o cliente tem connosco, como é que nós estamos, que tipo de informação é que nós estamos a dar, que tipo de informação é que estamos a recolher, nós vamos conseguir também daqui fazer aquilo que o João dizia há pouco, ou seja, assegurar que há uma fidelização do cliente e que aquele cliente que acabou de sair do nosso serviço é um primeiro passo para que ele volte a estar connosco. Há estatísticas todo o género, o João há pouco também dizia isso, eu estava a ver se ele arriscava um número, mas diz que conquistar um novo cliente custa 6 vezes mais ou 9 vezes mais, portanto, procurem na internet e vão ver estatísticas todo o género, do que custa reter um cliente que já é atual e que já o conhecemos. E, portanto, esse é um desafio que eu deixo. É como é que nós, depois de montarmos a estratégia da nossa unidade ou da nossa empresa, depois de entendermos como é que nós criamos sinergias com o destino, com outros parceiros e afins, depois de percebermos quais é que são os pontos de interação que o cliente tem connosco e como é que nós tiramos máximo partido desses pontos de interação, é fundamental nós entendermos onde é que nós vamos ter a parte do upselling, que tipo de técnicas e de formas nós podemos também aumentar a receita daquilo que já era uma receita normal dos nossos clientes, não é? Acontece muitas vezes nos restaurantes, o cliente quer um vinho, então se a pessoa que está a servir conseguir justificar, perceber porque é que aquele vinho é melhor do que o outro, eventualmente vai conseguir fazer um upselling, vender um vinho mais caro, mas também deixar o cliente mais satisfeito do que deixaria, eventualmente, com o vinho da casa ou um vinho de outra marca que não fosse também ligar tão bem com aquele prato. Portanto, há formas de upselling que nós podemos e devemos também reolhar e perceber como é que podemos fazer. Formas de cross-selling também. Sim, se eu não consigo vender o meu produto, mas eventualmente consigo vender o produto de parceiros. Ou então, se eu tiver um hotel em que eu digo, olha, eu não estou disponível neste dia, mas vou estar disponível daqui a 7 dias ou daqui a um mês. Ou então, se eu tiver 2 hotéis ou 2 restaurantes, se eu não consigo encaixar uma reserva naquele dia em particular, mas posso dizer, olha, mas temos um restaurante que é parceiro, ou temos um restaurante que também faz parte do mesmo grupo, deixamos essa sugestão para tentar vender o restaurante ao lado. A mesma questão e, sobretudo, também na retenção dos clientes. É um ponto que eu vejo muitas vezes a ser descurado, que é esta vontade, também temos esta fidelização, do cliente que veio a primeira vez voltar. E não só, eu há pouco tocava no exemplo dos gestores hoteleiros que muitas vezes não gostam da reserva que vem da Booking, acontece o mesmo com as pessoas de restauração, ou seja, os gestores de restaurantes muitas vezes dizem, pá, esta reserva veio de determinado operador e eu vou ter que pagar uma comissão a este operador. Ok, da primeira vez é normal que essa reserva surja e aconteça dessa maneira. Mas então e da segunda vez? Da segunda vez cabe-nos a nós, enquanto gestores, de ter a certeza que o cliente da próxima vez que voltar já volta pelo nosso canal direto. Eu lembro-me de há umas semanas atrás, aliás, já faz uns meses, estar a falar com um gestor hoteleiro e ele dizia-me, epá, Zé, tive um amigo meu que me ligou e disse, olha, vou ficar no teu hotel e já fiz uma reserva, mas não te preocupes,
não tens de ter trabalho nenhum, eu já fiz a reserva e vou pela Booking. Ele dizia, epá, as pessoas não têm noção de que ao virem pela Booking, a comissão que eu vou ter que pagar. Eu preferia dar-lhe um desconto a ele do que estar a fazer a reserva pela Booking. E é o que ele dizia, o amigo fez aquilo com a melhor das boas vontades, ou seja, ele fez pela Booking para não lhe dar trabalho, foi só isso. Mas nem sempre nós, todos os hoteleiros, conseguimos ter esta noção, ou passar esta informação de que não reservem pela Booking, reservem nos nossos canais diretos, porque para nós é benéfico, e para vocês, eventualmente, lá está, pode haver um desconto, pode haver um upselling, pode haver um upgrade, aquilo que for, nós conseguimos também captar a partir daí. Portanto, é fundamental encontrarmos isso, mas é muito importante nós também sabermos e conhecermos também técnicas de venda. Ou seja, falamos constantemente nisto, o João aqui é especialista claramente nesta área em particular e já tocou nesses temas também antes, mas fundamental nós também sabermos ao longo da jornada do cliente, à medida que vamos querer encontrar técnicas de upselling, sabermos também como é que fazemos essa oferta. Há quem o faça muito bem, há também estudos que dizem efetivamente isto, que é, muitas vezes nós estamos envergonhados, estamos tão centrados em dar um bom serviço no nosso restaurante, tão centrados em dar um bom serviço no nosso hotel, que nem sempre queremos incomodar o cliente e dizer, olha, não quero pagar um serviço mais caro. Agora, nós vemos isto constantemente, até muitas vezes nos centros comerciais. Eu vou a um centro comercial, quero o meu menu rápido porque estou em almoço em dia de semana, e a pessoa diz-me, olha, por mais 50 cêntimos não quero uma bebida maior, ou por mais €1 não quero aquele menu que também tem direito a café e a bebida e outra. Portanto, isto acontece. Agora, se soubermos fazê-lo e fazê-lo de forma subtil, de forma em que obviamente enquadra com aquilo que é o cliente, eu até agradeço. Porque eventualmente eu até queria o café, eventualmente eu até queria a bebida maior, mas se eu não soubesse, se eu não tivesse conhecimento, se ninguém me tivesse dito nada, eu iria pagar mais ou por simplesmente nem sabia que ia ter esse serviço. Portanto, fundamental nós também entendemos isto, que é, há uma abordagem que tem que ser tida também com o cliente, sabemos também trazer e oferecer esses produtos de forma a que não estejamos a impingir, ou que não estejamos a fazer art selling, é uma arte e é fundamental sabê-lo também, para que a partir daqui nós, em vez de termos uma receita de 100 ou 120, possamos ter uma receita de 140 ou de 150 para poder trazer isso. Fundamental também, ouvir aquilo que os clientes nos têm para dizer, aquilo que os clientes procuram, a motivação deles, os critérios de escolha, porque quanto mais conhecemos do cliente, melhor conseguimos personalizar o serviço. Se nós tivermos muitos clientes a dizer-nos determinado ponto, mais conseguimos ir também respondendo a esse cliente. Eu lembro também, aqui há uns anos atrás, eu fui na altura convidado para fazer chama-se um due diligence, mas era um projeto, ou seja, fazer um diagnóstico a um hotel em que as coisas não estavam muito bem nesse hotel. Portanto, o gestor hoteleiro sabia que a receita e as vendas não estavam bem, e chamou-nos para nós irmos olhar para o projeto, percebemos o que é que estava a acontecer no hotel e onde é que nós podíamos ajudar para aumentarem a receita e a faturação desse hotel. O hotel, eu vou tentar não dizer demasiado a zona, porque senão vou denunciar qual é que é o hotel, mas o hotel ficava numa zona que é conhecida pela chanfana. E eu lembro-me de ter saído de Lisboa nesse dia, relativamente a meio da manhã, e portanto eu sabia que ia passar pela Mialhada e depois ia direto para a zona também do hotel. Eu pensei, ótimo, passo na Mialhada, eu vou comer um leitão, eu adoro isso, a hora do almoço está ótimo. Mas alguém me disse ao meu lado, disse, não Zé, aquilo é uma zona de chanfana, portanto nós quando chegamos ao hotel vamos ter a oportunidade de comer chanfana. Fantástico. Então assim foi. Nós chegámos ao hotel, já chegámos ali muito tarde em termos de hora do almoço, e a única coisa que nós queríamos é uma chanfana. Ora, da carta do menu daquele hotel, nada era típico da região. Não era só a chanfana, nada era típico. Aquilo que eu olhava para o menu daquele hotel podia estar ali, como podia estar em Lisboa, no Porto, no Algarve, em Paris ou em qualquer outro lado. Nada daquele menu fazia sair aquilo que melhor há da região. Quando nós perguntámos e procurámos saber, então, que outros restaurantes é que há aqui perto que possam ter esse tipo de oferta, uma oferta típica regional, não nos conseguiram responder. E, portanto, muitas vezes é isto. Se eu sei que os meus clientes procuram pratos típicos, procuram ter essa personalização e essa oferta, mesmo que eu não tenha no meu estabelecimento, eu tenho de perceber também como é que isto pode ser complementado com outros serviços dentro da região e que tipo de parcerias eu posso ter também à volta e que possam fazer também trazer isto. Portanto, é aqui que eu termino, ou seja, deixando aqui o resumo também das 3 grandes mensagens que eu gostaria de deixar aqui hoje. Primeiro, quando falamos em preparar o nosso negócio nestes tempos atípicos, este pós-Covid, com toda esta dúvida que existe, eu acho que, obviamente, certezas não existem, fomos aprendendo isso nos últimos 2 anos e meio. Agora, quanto melhor tivermos fundamentado uma estratégia
Quanto melhor conhecemos a envolvência, o mercado, as tendências, aquilo que acontece no nosso destino, na nossa concorrência, melhor vamos conseguir gerir o nosso negócio também. Segundo ponto é, sabemos e entendemos que não é só a nossa empresa. Ou seja, os turistas, quando nos procuram a nossa empresa como complemento de um produto maior. Portanto, saber que tipo de sinergias eu posso procurar. Se eu sei que o meu cliente é bastante sensível ao tema da sustentabilidade, em que a minha própria empresa tem muitas ações e é uma empresa muito virada para a área de sustentabilidade, então eu tenho que perceber que, efetivamente, em termos de complementaridade perdido, eu tenho que me alinhar e aliar a outras empresas que tenham também o mesmo modo, que procurem também atingir o mesmo target, como o João há pouco dizia, saber e conhecer muito bem quem é que são os nossos clientes-alvo, para que possa também alinhar dentro da região com outras empresas que tenham o mesmo tipo de posicionamento e que se alinhem com o mesmo tipo de cliente. E isto vai tornar o meu produto mais forte. E vai tornar, porque não deixa de ser só um hotel, passa a ser um destino como um todo, que acaba por ter uma força concorrencial face a outros destinos também. Último ponto, olhar para a jornada do cliente. Onde é que nós interagimos com o cliente? Que informação é que estamos a recolher para personalizar a oferta? E que tipo de técnicas de upselling, cross-selling e de retenção de cliente nós estamos a usar em cada uma delas? E, portanto, eu diria que são 3 pilares-chave para nos prepararmos melhor também para este período pós-Covid e podemos também daqui tirar melhores proveitos, não só para nós, mas para o destino como um todo. Okay? Deixo os meus contactos e, mais uma vez, agradecer também a oportunidade. Muito obrigada, José, por esta excelente intervenção que terminou reforçando aquilo que mais uma vez tem vindo a ser feito em Viana do Castelo de uma forma, creio, bastante generosa em termos de resultados, que tem exatamente a ver com a forma como as redes e trabalharmos-nos como um destino é tão importante. Claro que isso implica que cada um de nós também olhe para si, perceba onde é que se pode melhorar e onde é que pode investir, mas esta visão de estratégia como um todo nunca pode ser descurada, porque caso contrário corremos o risco de ser excelentes, mas sozinhos efetivamente não chegaremos a lado nenhum e ninguém irá até Viana do Castelo ou a qualquer outro destino, à Amelhada ou no sítio onde se come chanfana para efetivamente só comer chanfana, embora isso às vezes aconteça, mas mais uma vez falamos de um território que tem que ser trabalhado em conjunto e só assim é que fará sentido. Ambos, quer o João, quer o José, reforçaram a importância do conhecimento e de conhecermos bastante bem quem somos, onde é que estamos, para onde é que vamos e definirmos uma estratégia que seja adequada àquilo que são os nossos objetivos. Não existe uma estratégia igual para toda a gente, como não existe, seja ela de negócio, seja ela de implementação de um destino turístico, seja ela de marketing digital. Portanto, este é um lado também da personalização de que falamos muito, mas não é só a personalização para o turista, é também a personalização para o operador turístico. Portanto, cada um de nós que está aqui a assistir a este webinar certamente retirará daqui muita informação. Para uns será mais útil uma, para outros mais útil outra, mas é muito importante também que saibamos daqui levar algum conhecimento e alguma melhoria para aquilo que é a nossa prática do dia a dia. Nós estamos aqui a aproximar-nos do final do nosso webinar de hoje, temos aqui a oportunidade de vocês fazerem algumas perguntas, caso queiram, podem deixá-las no chat, reforçámos isto desde o início, às vezes não é assim tão fácil termos as perguntas, mas no chat torna-se mais fácil, vocês só têm que as escrever, dizer-vos que o João Freitas terá que sair entretanto e portanto se quiserem fazer perguntas tem que ser agora muito rapidamente, é um caso para dizer, digam agora, ou neste caso escrevam agora ou calem-se para sempre, não é? Estou a brincar, certamente o João também estará disponível para responder algumas das vossas questões por e-mail, mas é importante até aproveitarmos que ele está aqui para nos responder. Portanto, nós temos aqui uma pergunta da Ana Sofia, João, e se calhar vou dirigir-te esta pergunta já a ti, no sentido também depois de podermos libertar e tu poderes ainda dar-nos essa resposta com o teu know-how e com a tua experiência. Na tua opinião, faz sentido um destino ter um website específico de turismo, uma vez que as empresas locais já possuem sites próprios, ou faz mais sentido apostar em redes sociais, family press trips, email marketing e por aí fora? Absolutamente que sim, que faz sentido, por uma razão muito simples. Temos sempre que assumir que quem vai viajar não faz a menor ideia do que é que vai encontrar lá. E todos vocês fazem uma pesquisa muito básica quando vão a um destino, que é o que fazer em 2 dias não sei onde, como mover-me do sítio X para o sítio Y. E claro, obviamente se tivéssemos a Google de todo lado, a Google fazia toda a programação da viagem, mas quantos de nós já não fomos até a capitais europeias e tivemos dúvidas em perceber como é que nos deslocávamos, qual era o melhor roteiro para visitar os museus, quais eram os melhores restaurantes de determinadas categorias. E portanto, sem dúvida que sim, que isso é uma tendência. Felizmente também o próprio Turismo Portugal fez um trabalho extraordinário nesse sentido. E portanto, eu parece-me sempre que
a colocação de um website especificamente portanto, isso depois é uma conversa muito mais abrangente, não é? Não só se calhar de Viana, eventualmente, mas até um bocadinho mais abrangente que isso, em que nós conseguimos vender quase o package de viagens é fundamental. E quando falo aqui em vender o package, não falo literalmente em vender, falo de uma promoção inclusiva e de tudo aquilo que no fundo maximize a experiência da pessoa em estar connosco o máximo tempo possível. E, portanto, respondendo diretamente à questão da Ana Sofia, claro que sim, um website específico de turismo é fundamental para que depois no fundo podemos promover os pequenos agentes privados ou públicos que muitas vezes não têm sequer o know-how de como fazer essa promoção e, portanto, nós estamos a acelerar que estas pessoas também comecem a ser um bocadinho visíveis e que a tia Joaquina, que nós gostamos imenso de comer no nosso dia-a-dia, também possa ser usufruída por turistas que não conheceriam de outra forma. Portanto, sem dúvida alguma, Vera. É por isso também que a capacitação é tão importante e felizmente também existem imensas oportunidades promovidas também pela Rede Municipal de Turismo de capacitar os agentes turísticos e partindo desta realidade é que nós estamos todos em fases diferentes e portanto é do ponto de partida do qual nós partimos que efetivamente partimos e desculpem esta redundância, mas eu acho que é muito importante percebermos isto, nós não temos que estar todos no mesmo ponto de partida, temos é que querer todos melhorar e isso é determinante em termos daquilo que depois serão os nossos resultados. A verdade é que quando nós pensamos em turismo falamos num conjunto de operadores turísticos completamente diferentes, uns mais experientes, outros menos experientes, um com maior capacidade de trabalharem por eles próprios, outro com maiores necessidades de trabalharem em conjunto com outros e portanto esta realidade é determinante de nós olharmos para nós e definirmos, como dizia o José, uma estratégia e é muito importante percebermos que a estratégia é efetivamente personalizada. João, eu não sei se tu tens tempo para mais alguma pergunta, não temos aqui mais nenhuma pergunta no chat também. José, eu aproveitava para fazer a mesma pergunta, esta pergunta relativamente ao website, perceber se a sua opinião vai no mesmo sentido da opinião do João e também, e pronto, e começamos por aqui. Assim, em termos muito práticos e objetivos, eu não queria estar mais de acordo com o João, ou seja, eu quero viajar até Viana, se tenho um site onde consigo identificar a proposta de valor, onde é que são diferentes e, por exemplo, se eu consigo também, dentro da minha motivação, ir direcionado logo para aquilo que são os produtos e aquilo que são as empresas que ligam com os meus objetivos, ótimo. Portanto, enquanto cliente eu vejo isso como uma enorme vantagem, enquanto empresas que estão na plataforma, obviamente também vejo isso como uma enorme vantagem. Não é? Ou seja, mal comparado, mas funcionaria um bocadinho aqui como a Booking.com funciona para os hotéis. Ou seja, eu não conheço o destino no sul da Hungria, ponho lá o destino e aparece-me logo a lista de hotéis, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso escolher, com uma série de critérios do lado esquerdo e onde eu posso filtrar até chegar ao hotel. Eu aqui vejo isto como algo um bocadinho maior, obviamente, mas que me iria levar a ter o mesmo efeito, não é? Que é o efeito, por exemplo, que o Jumbo, o Pingo Doce, o Continente têm com os produtos de distribuição. Portanto, eu vou lá e a partir dali tenho uma série de pontos onde eu posso escolher e fazer a minha escolha. Portanto, eu aí não tenho muitas dúvidas. Onde eu vejo muitas vezes o desafio, está subjacente para todos aqueles que nos estão a ouvir também, o desafio está muitas vezes nas questões da parcialidade. Ou seja, a razão pela qual muitas vezes as entidades não fazem mais é porque isto vai sempre levar aqui a temas que é fundamental, as pessoas terem muita consciência disso, que é, vai sempre haver pessoas que vão achar que estão menos visíveis do que outras e que estão a ser mais prejudicados do que outros. E isto obviamente tem uma taxa de esforço muito grande na gestão dos vários stakeholders que estão envolvidos no processo, tem uma grande taxa de esforço na gestão de conteúdos também, para ter a certeza que os conteúdos estão constantemente a ser atualizados e que a informação está também lá. Portanto, envolve haver aqui uma sintonia muito grande de todos e uma vontade muito grande de todos para que isto possa acontecer. E que as regras também estejam claras e que esteja tudo de forma muito linear. Não é? Até a Booking.com nós temos problemas com eles, que é, perguntamos muitas vezes porque é que eu estou na terceira página, não estou na primeira, e aquilo está muito camuflado porque há um algoritmo, porque há aqui desafios que também tão maiores. Portanto, nós temos que ter só esta consciência, que é, se o fizermos, todos nós ganhamos, e todos nós vamos tirar partido disso, mas também se o fizermos, todos nós temos que saber gerir muito bem esta parte de frustração e esta clareza também do porque é que eu estou menos posicionado ou mais visível ou menos visível do que outros que estão também na região. Agora, que todos ganhamos, claramente e sem dúvida, já para não falar também como, eu não diria que era um ou o outro, portanto a questão da Ana Sofia é ou um site ou o resto, eu percebo, se calhar são os dois, acho que é isso também que a Ana Sofia deve concordar, mas eventualmente passar sempre uma balança, né? Onde é que se investe? Para se investir mais num, obviamente não vamos conseguir ter investimento tanto no outro. Obviamente tem os dois também que funcionar e tem os dois estar ligados, ou seja, redes sociais e por aí fora. Dando aqui o exemplo do próprio turismo de Portugal. Há uns anos atrás, eu agora não consigo precisar qual ano, se foi em 2014, se foi em 2015, mas nós sentimos esta grande transição do turismo de Portugal. Deixou de haver aquela aposta tão direta em ações offline
e passámos a ter um investimento muito grande e muito maior em ações online. E veja os resultados que trouxe. Veja o boom que houve do turismo em Portugal desde então até aqui. Portanto, neste reequilíbrio entre aquilo que é o offline e o online. Não é que offline não continuem a haver algumas ações, e mesmo inclusive a participação em feiras e afins, mas passou a ser muito mais online, convites de influencers, de bloggers e afins, e nós começámos a ver isso e ganhamos prémios atrás de prémios e começámos a ter esta notoriedade que hoje temos também. Portanto, eu não podia discordar mais, ou melhor, não podia concordar mais com aquilo que o João disse e com aquilo que é a questão também, porque eu acho que há aqui muitos benefícios que podem ser trazidos para todos aqueles que estão envolvidos. E ter essa capacidade de alguma forma, ultrapassar essa dificuldade, digamos assim, de olhar. É difícil, efetivamente, e também por isso talvez Viana do Castelo tenha começado por criar a rede, e a rede permite confiança, e portanto a confiança também há de permitir transparência e acreditar nos resultados que são conseguidos depois como um todo, e isso faz parte do processo. José, eu fazia-lhe só mais uma pergunta, e talvez a última, não temos aqui mais perguntas relativamente aos nossos participantes, tem a ver exatamente com a Customer Journey, e a minha pergunta era no sentido de, sente que ainda existe alguma dificuldade por parte dos operadores, neste caso estamos a falar de operadores turísticos, em efetivamente se colocarem do lado do customer, ou seja, nós muitas vezes temos dificuldade em olhar para a oferta do ponto de vista e usando os óculos do nosso turista, e acabamos por forçar um pouco a venda daquilo que nós queremos, não nos colocando no lugar do turista. E o exemplo que dava do hotel é um bom exemplo, não é? Porque em muitas circunstâncias nós vendemos aquilo que queremos vender e esquecemos-nos também que é importante e que o turista vai à procura daquilo que é identitário. Qual é a sua opinião sobre os operadores e sobre todas as pessoas com quem trabalha relativamente a esta questão? Eu sinto muito isso, ou seja, nós vamos dar formações, como eu tinha dito há pouco, damos formações de norte a sul do país, junto com o Turismo de Portugal. Hoje em dia já não é tanto norte a sul no sentido presencial, mas mais estas ações online. E, por norma, quando nós tocamos no tema da satisfação dos clientes e dos questionários e feedback dos clientes, é um tema que é normalmente controverso. Ou seja, temos todos os hoteleiros que dizem, pois, os clientes não entendem nada, eles dizem, vêm para aqui reclamar por causa da luz e em vez de nos darem um 10, deram-nos um 8, isto é injusto. E muitas vezes olham também para o feedback dos clientes na Booking.com, nos seus questionários, no TripAdvisor e afins, olham com alguma desconfiança, e aqui normalmente há aqui duas grandes vertentes, se assim podemos chamar. Ou seja, aqueles que, independentemente de acreditarem, gostarem ou não, de sentirem que é justo ou que é injusto, mas que olham para os questionários dos clientes como, efetivamente, algo que é importante. Eu tenho que ouvir e saber ouvir os meus clientes. Tenho que incorporar aquilo que é o feedback deles na minha operação do dia-a-dia e tenho que lhes responder e saber responder também nos canais online. E, portanto, essa é uma. Há outros que, lá está, não gostam tanto, e eu percebo isto. Ou seja, quando nos falam, é como falarem da nossa casa, falam da minha equipa, é como falarem da minha família. Portanto, é difícil eu conseguir também lidar com isso, especialmente quando há comentários injustos, e os comentários injustos continuam a acontecer em qualquer unidade que aconteça. Agora, eu sinto muitas vezes isso, sinto que há esta dificuldade, que nós muitas vezes estamos tão ligados com a operação do dia-a-dia, com os problemas que temos, que surgem com aquilo que agora de repente tenho dificuldade em contratar pessoas. Agora de repente aconteceu-me um problema na minha carrinha de transfer, já não vou conseguir fazer o transfer como era suposto. Ou seja, estamos tão ligados no dia-a-dia e temos muitas vezes falta de recursos, falta de tempo para conseguir ligar, e agora ainda temos que ouvir o que os clientes têm para nos dizer, para depois estar a pensar em mudar. Mas efetivamente é assim, ou seja, já Darwin dizia que não é a espécie mais forte que sobrevive, é aquela que melhor se consegue adaptar. E a adaptação hoje passa por aqui. Daí eu ter começado também por aí. Ou seja, quando eu falo em montar uma estratégia, é ao escutar o mercado, ao escutar as tendências, ao escutar aquilo que os clientes procuram, porque é só isso que nos vai fazer perceber se efetivamente estamos a dar o serviço e a montar aquilo que nós temos como estrutura e como oferta da forma como devíamos fazê-lo. Tem uma segunda vertente, que é a questão da personalização. Quanto mais ouvirmos e melhor ouvirmos, mais conseguimos personalizar e melhor conseguimos oferecer também de forma personalizada aos nossos clientes. Portanto, é uma dificuldade que eu acho que é humana e é normal, acontece desde empresas grandes a empresas pequenas também, e portanto muitas vezes é o desafiar, quem está de fora é sempre mais fácil, e quando nós entramos em projetos de consultoria acontece muito isso, que é desafiar ao ouvir e a olhar de forma mais objetiva, mais pragmática
porque daí também se tira muito sumo e muita informação para os anos que vêm à frente. Exatamente, com mais resultados, não é? Quanto mais nós ouvirmos, certamente melhores serão os resultados, porque adaptaremos melhor a nossa oferta. Muito obrigada, José, pela apresentação e por esses esclarecimentos, e nós estamos aqui a aproximar-nos do tempo e do final do nosso tempo e do nosso programa de hoje, e antes de encerrarmos, e estou a passar novamente a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para encerrar esta sessão, eu gostaria de vos dar a conhecer também qual é a calendarização para o terceiro trimestre, tudo aquilo que já está previsto que venha a acontecer, não obstante ainda possam surgir mais atividades. Nós vamos ter um segundo meetup entre outubro e novembro, do qual certamente serão todos convidados, para o qual serão todos convidados. Ainda vamos continuar a segunda edição do Plano de Capacitação e Ações de Formação no âmbito do programa Formação Mais Próxima do Turismo de Portugal, para profissionais do setor de Viana do Castelo, com a Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo, também a decorrerem entre outubro e dezembro. Depois ainda está prevista a organização de uma press trip entre outubro e dezembro igualmente, a Feira Chantar, que acontecerá em Ourense em novembro, e a Bolsa da Empregabilidade, que está prevista para acontecer em 2023. Portanto, estamos aqui a meio de 2022, já a meio caminho também de todo o plano estratégico que está a ser alimentado e que já tem, como vocês podem ver, algumas atividades previstas e atividades importantes para acontecerem em 2023. Portanto, este é só o reflexo de que o trabalho está a ser feito, de que a continuidade do trabalho está a ser feita de uma forma que se quer que cada vez mais capacite os agentes e que, portanto, é este trabalho entre todos nós, o trabalho também entre os operadores e os empresários do setor, que permitirá que a Viana do Castelo se afirme cada vez mais como um destino de qualidade. E para encerrar este webinar, eu passaria novamente a palavra aqui ao arquiteto Luís Nobre, Presidente da Câmara de Viana do Castelo. Muito obrigado, Vera. Vou ser breve, peço desculpa, mas sem deixar, no fundo, aqui um desafio, que é continuarmos a colaborar. Acho que precisamos todos uns dos outros para encontrar as melhores soluções, corrigirmos trajetórias, e agradecer naturalmente também as palavras do José Almeida no início para connosco, e naturalmente é o resultado, é o trabalho de todos. Costumo dizer que faremos o que cada um de nós quiser que seja, digamos, os projetos que nos envolvermos, e naturalmente nesta questão da promoção dos territórios, na atratividade dos territórios, os agentes que no fundo trabalham depois nestes domínios têm que também, é fundamental e determinante o trabalho, a atitude, digamos, a perspectiva de colaboração que cada um tem, a disponibilidade que cada um tenha, para que não só promovendo e desenvolvendo as melhores soluções e da melhor forma os seus negócios, mas conscientes que dessa forma estão também a contribuir para um melhor resultado, digamos, do todo e deste mesmo território. Por isso, no fundo, exortá-los a continuarem este trabalho, esta parceria, e naturalmente não tenho dúvidas que vamos conseguir fazer acontecer as coisas com mais competência, com mais assertividade e naturalmente com melhor resultado. E continuação de uma boa tarde para todos, e obrigado a todos. Muito obrigada pelo seu foco também nesta melhoria constante e por esse desafio deixado a todos aqueles que nos ouvem. Portanto, da nossa parte é tudo, e nós voltamos a encontrar-nos no próximo Meetup. Bom verão, de muito trabalho e de muito trabalho de qualidade aqui no território de Viana do Castelo. Até breve. Muito boa tarde.